Bem-vindo a mais uma quinta-feira do programa de lives da Bienal 12. Meu nome é Igor Simões, sou curador adjunto, curador educativo dessa edição da Bienal, a Bienal 12, que tem o tema Femininos, Visualidades, Ações e Afetos, que tem curadoria geral da Andréa Giunta e conta como curadores adjuntos com Fabiana Lopes, Dorota Bixel e eu, Igor Simões. Essa live de hoje, por vários motivos, ela é uma live, todas são, mas particularmente essa é uma live importante e com um forte acento político. Como vocês todos estão vendo, vocês estão diante de 3 rostos pretos, 3 educadores, 3 agentes do campo das artes visuais. E aqui, comovidos, nós gostaríamos de dedicar essa live a 2 meninos. 2 meninos que perderam a vida apenas por ser negros. Então, a live de hoje é profundamente dedicada ao Miguel Otávio Santana da Silva e ao João Pedro Matos Pinto. Essa live de hoje é uma live, é uma conversa, mas é também um momento de afirmação das nossas vidas, afirmação da resistência, afirmação de continuar resistindo e existindo como fizemos nos últimos séculos. Essa live tem o jeito e o tom da luta pelo George Floyd, tem o jeito e o tom dessas estátuas que, enfim, começam a cair. Ela tem o nosso tom e a vontade de reunir esses 3 rostos pretos diante de vocês nessa quinta, às 19 horas. Junto comigo aqui hoje, eu tenho a Renata Pinto. Renata Pinto? Não, Renata Sampaio, gente. Me emocionei. A Renata Sampaio, mulher negra, artista, educadora e nossa coordenadora de mediação no Educativo da Bienal 12. Eu vou parar de falar e passar a fala para a Renata. Renata. Boa noite. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar nessa live hoje aqui da Bienal, muito feliz com esse educativo e esse programa muito representativo que a gente está fazendo aqui nas redes da Bienal do Mercosul. E gostaria de apresentar a Mara Pereira. A Mara Pereira é mulher preta, mãe, educadora e pesquisadora em educação, antirracismo, artes visuais e mediação cultural. Doutoranda em educação no PPGE da UFES, mestre em artes no PPG Artes da UERJ, especialista em História da Arte e Arquitetura no Brasil pela PUC-RJ, bacharel em Produção Cultural pela UF, foi coordenadora do Programa de Educação da Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro e da Fundação EFA Clabin, também no Rio de Janeiro, coordenadora de ações e conteúdo do Núcleo Experimental de Educação e Artes do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, coordenadora de ações educativas do Centro Cultural Banco do Brasil e educadora e supervisora do Museu de Arte do Rio. Educadora em diversas instituições como o Paço Imperial, Museu de Arte Contemporânea de Niterói e Centro Cultural Banco do Brasil. Coordenou programas de educação e arte nas secretarias de cultura de São João de Meriti e de Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Gostaria só de acrescentar que a Mara foi a primeira mulher negra que eu vi coordenando um educativo na minha vida, então para mim é muito significativo profissionalmente e pessoalmente estar com ela aqui e o Igor nessa live. Bem-vinda, Mara. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. São muitas histórias até chegar aqui, né? Tem uma trajetória, tem muitas experiências, muita coisa. E é um prazer estar aqui, de alguma maneira, retornando, né, à Bienal. Retornando não só no momento que foi logo no começo da quarentena, né, quando eu estive presencialmente, e a gente teve a possibilidade de conversar, de ter uma conversa de dia inteiro, né, com toda a equipe,
mas voltando também depois de experiências de anos anteriores, de bienais anteriores, com a Mônica Hoff, com uma equipe também que foi bem importante assim, para as minhas reflexões no campo da educação em espaços culturais, né? Então, é pensar esses vários retornos, né? Mas eu queria falar um pouco também sobre esse antes, né? Eu acho que é importante dizer de onde eu venho, quem é a Mara Pereira antes de estar nas instituições culturais. Eu acho que é importante pontuar isso. Eu venho nasci em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e morei a vida inteira em Nilópolis, no Rio de Janeiro, também Baixada Fluminense. É uma região periférica do Rio, e eu venho de um chão de terra, do mato, da terra, né, do quintal, desse lugar. E desde criança eu tinha interesse por artes visuais, por arte. Venho de uma família de mulheres costureiras, um pai costureiro também, camiseiro também. E esse fazer manual, esse contato com as linhas, com os tecidos, com as linhas de crochê da minha mãe, com todo o espaço desse fazer, né, e desse olhar, dessa relação com as cores, com as texturas, sempre esteve muito presente na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, né, durante toda a minha vida. E desse lugar eu tiro de onde vem o meu modo de olhar para a arte, o meu modo de olhar para as instituições. É a partir dessa experiência primeira, de tudo que veio depois, mas principalmente desse lugar, dessa origem. Eu comecei a visitar os espaços culturais. Eu lembro que eu ia para o CCBB quando eu tinha 15 anos, assim, no início, por volta de 15 anos mais ou menos, no início da década de 90, quando tinha acabado de inaugurar o CCBB, e a minha irmã, Márcia, era minha parceira nessas idas, que também é uma educadora, também é uma pessoa do campo da educação e de trabalhar nas instituições culturais, né, nos programas de educação. E nós aprendemos muito juntas, visitando todos esses espaços, sendo que fui percebendo, à medida que eu entro nos espaços, meu primeiro trabalho foi o Paço Imperial, onde eu tive, e aí invertendo, uma coordenadora de educação que era negra e que foi a Lucilena no Paço, e isso foi uma referência importante para mim, nesse começo. Mas tudo que veio depois, né, foram experiências onde essa ausência estava muito presente, né, de pessoas negras nas coordenações. Claro que depois outras pessoas vieram que não exatamente me coordenaram, né, eu não estava numa equipe de coordenadoras negras, mas outras pessoas tiveram essas experiências depois. Mas eu venho de toda a experiência seguinte com essa ausência, né? E eu fico pensando muito nisso, nesse lugar que é um lugar de ser, por mais que tivessem pessoas na equipe que fossem negras também, mesmo não sendo a maioria, é um lugar onde eu tive que ir construindo essa minha presença enquanto educadora e, na sequência, enquanto coordenadora. E uma experiência de fazer isso de um modo bem solitário. A experiência de coordenação, sendo uma coordenadora negra, é uma experiência de muita solidão. Por mais que você tenha os pares, por mais que você tenha os amigos, por mais que você tenha uma ótima relação com a equipe, que você gosta das pessoas, que as pessoas gostam de você, que tem uma relação de aprendizado ali coletivo muito grande, a experiência de de ser uma coordenadora negra numa instituição cultural, ela é muito solitária. Porque tem experiências que são muito específicas de quem sofre o racismo, né, nesse país, e que, por vezes, eu não compreendia que se tratava de racismo,
eu não compreendia que era racismo, e eu fui compreender muitos detalhes quando eu comecei a estudar, muitos detalhes, quando eu falo detalhes, são detalhes mesmo, assim, de palavras que foram pronunciadas para mim, coisas que foram ditas, o modo como era tratada, como era colocada, a minha presença na relação com o público, na relação com gestores de outras instituições, por mais que eu tivesse sido muito bem tratada e com o meu trabalho reconhecido em várias instituições e por várias pessoas, eu não deixei de passar pela experiência do racismo, né? Em momento nenhum. Então, era uma experiência cotidiana e, sobretudo, quando a gente considera o racismo estrutural, que é esse racismo, né, e o racismo institucional, que é até onde você pode ir, né? Esse lugar da coordenação de educação me faz pensar muito sobre esse lugar da educação no nosso país, de um modo geral. Como olhar para a educação numa instituição cultural e não perder de vista esse olhar para a educação nas escolas, nas universidades, né, de um modo geral. E a gente sabe que o lugar da educação ele é sempre um lugar muito frágil e de uma precarização, de uma falta de reconhecimento dos profissionais. Essa é a nossa história. Por mais que a gente tenha um avanço em políticas públicas, não digo hoje, claro que não, porque a gente vive um contexto hoje que é um contexto de desumanização, que é um contexto de desmonte, né, e de criminalização da educação. É muito perverso o que está sendo feito, o projeto, né, de extermínio de produção de conhecimento, né, porque existe um extermínio de produção de conhecimento. A gente vai tratar aqui, antes de eu continuar, tratar de questões que são muito contraditórias, a gente vai entrar em várias contradições quando a gente fala sobre educação e sobre a educação nas instituições culturais. Não é um território que você tem uma via ou outra, não dá para polarizar, é uma trama muito bem tramada, e uma trama que, se ora a gente defende uma coisa, defender isso significa que você não está defendendo outras, e é um jogo onde a gente pode ser muito mal interpretado e muito ameaçado na nossa atuação, né? Qualquer coisa que seja dita hoje, o tom de ameaça, de risco, está muito presente, né? Então, esse estado de vigilância, né, e de controle do que a gente, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, concepções, ele está muito presente. Não que não estivesse em outras circunstâncias, mas está muito evidente hoje devido ao contexto político que a gente está vivenciando, né, que é um contexto de silenciamento, de morte, né, é esse contexto, a gravidade desse contexto. Então, quando a gente vai pensar a educação nas instituições culturais, perdi um pouco o fio do que eu estava dizendo, mas eu vou emendar uma outra questão, é a gente pensar nessas fragilidades que sempre estiveram presentes, sempre estiveram. Então, se eu pensar em 20 anos que eu trabalho com educação, instituições culturais, contando o tempo que eu estou fora, porque no momento eu não estou dentro de nenhuma instituição cultural, eu não estou coordenando nenhum programa de educação, eu vim morar no Espírito Santo em 2016, fiquei um ano sem trabalhar numa instituição cultural e foi o ano que eu consegui fazer uma avaliação do que foram os anos anteriores. Porque foi o ano que eu comecei a estudar mais a fundo o racismo, pedagogias antirracistas, feminismo negro, que foi também esse momento que a gente está vivendo de uma profusão de publicações, né, nesse campo, de debates mais acirrados, não mais acirrados, porque a gente sempre teve, mas uma quantidade maior de debates e com essa participação das redes sociais. Então, tem uma difusão, né, de debates muito maior do que a gente tinha, né, há uns anos, décadas atrás, mas esses debates sempre existiram, claro, né? O que me faz pensar nos programas de educação, quando eu tenho essa possibilidade de me centrar nessas leituras, de participar de rodas de conversas,
porque eu vinha de um ritmo de trabalho muito intenso, né, de coordenação, foi passando de uma instituição para outra. Eu tive um período que eu comecei no Passo, não vou falar toda a trajetória, né, mas teve um momento em que eu estive no CCBB, do CCBB para o MAN, depois eu retornei para o CCBB, depois eu retornei para o MAN, fiquei um tempo no MAN, fui para o Museu de Arte do Rio, do Museu de Arte do Rio para a Fundação Eva Clabin, da Fundação Eva Clabin para a Biblioteca Parque, que foi a última instituição que eu trabalhei antes de vir para o Espírito Santo. Quando eu vou para a Biblioteca Parque, é quando eu entendo que eu preciso desistir das artes visuais. É quando eu entendo, eu não quero nunca mais trabalhar com artes visuais e nem com programas de educação em museus e instituições de artes visuais. Então, a Biblioteca Parque ela foi para mim um divisor. Por quê? O que é a Biblioteca Parque? O que acontece? Não que ali não tivesse também um sistema próximo dos museus e das instituições culturais, de contratação de equipes, de constituição de equipes, né? De debates que aconteciam também nos museus e centros culturais voltados para as artes visuais, principalmente, né? Mas na Biblioteca Parque era um espaço que ele era atravessado pela rua. Era um espaço cultural na Central do Brasil, na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, no Saara, que é um grande mercado popular a céu aberto. Então, quando eu vou para a Biblioteca Parque, eu começo a olhar, opa, peraí, isso aqui é o que mais me interessa, que é a relação, não que nas instituições de artes visuais não tenha, mas é um outro modo, menos engessado e menos, como eu posso dizer, eu diria que nas instituições anteriores, pensar a questão social era de forma mais higiênica, era de forma mais, como eu posso dizer, higiênica mesmo. Quando higiênica, em que sentido? No sentido que é tudo muito arrumadinho, né? É tudo muito, né, ali organizado, não organizado exatamente, mas quando eu cheguei na Biblioteca Parque, eu fui atravessada pela experiência da rua. Então, você está num espaço onde você tem junto uma população em situação de rua, crianças que estão em situação de rua, onde você tem situações das mais diversas que escapam completamente esse lugar da mediação como uma mediação que é a visita numa exposição, que é você conduzir um grupo para ver uma exposição. A Biblioteca Parque também tinha esse formato, também tinha exposições, também aconteciam visitas nas exposições, conversas nas exposições, uma programação vasta, extensa, muito parecido com o CCBB, muito parecido com as outras instituições, mas tinha um diferencial que era onde eu conseguia me ver, conseguia ver o que interessava a Mara Pereira, de fato. O que me interessa? Aonde eu quero estar? Aonde eu quero produzir conhecimento? Aonde eu sinto que me move, que me mobiliza? Não que eu não tivesse passado por experiências também de um racismo estrutural, claro que sim, porque está em todas as instituições, de um racismo institucional, porque né, e as políticas que estão sendo, né, que já foram implantadas até agora, mas ainda assim tem muito a se fazer ainda. Então, essa experiência me atravessa e eu venho para o Espírito Santo. Quando eu venho para o Espírito Santo, a experiência também da maternidade me atravessa completamente. A experiência da maternidade, de ter um filho, de olhar para a infância, de pensar o racismo na infância, de pensar todas essas formas de olhar para a sociedade de uma forma mais... de modo que a gente consiga dissecar mais os problemas. E problemas que muitas das vezes eu sabia que existiam, evidente, mas que eu estava em instituições onde esses problemas não eram desses problemas não se falava abertamente e não se falava de modo, eu falo pelas direções, gestões, claro que não, né? Isso não ia vir à tona,
Não que não surgissem nas equipes, mas ainda assim não é com a potência que a gente tem hoje. Mesmo que tivesse nas equipes, equipes produzindo contações de histórias que traziam histórias africanas, histórias de matriz africana, né? O próprio CCBB, na Biblioteca Parque, né? Instituições que traziam, né? No Museu de Arte do Rio, que trazia essas temáticas, mas ainda era como se não era a estrutura, sabe? Não é o corpo da instituição, não é a lógica que faz a instituição funcionar, porque as lógicas eram brancas, eram elitistas, era uma lógica ainda de muita desigualdade. Então, quando você tinha uma educadora, um educador que entendia a importância, tinha uma militância, um comprometimento de trazer as questões de matriz africana, as referências de matriz africana, afro-brasileira, indígena, isso era ainda pontual. Isso não era o sistema da instituição, né? Como ainda não é. Então, quando a gente, por mais que a gente tenha instituições que pensem isso de forma mais efetiva, né? De forma mais enfática, ainda não é a maioria. A gente vai ver uma, duas, mas a gente ainda não vê isso nesse corpo de instituições. Quando a gente vai pensar, aí eu não sei se eu já vou respondendo e vou meio que respondendo. Tu já está indo respondendo tudo. Não, eu acho só queria avisar que a gente entrou um pouco depois no Instagram, tá? Então as pessoas não viram o início da nossa conversa, mas o vídeo vai ficar disponibilizado, ele fica disponibilizado depois, disponível nas plataformas da Bienal e etc. Então, para quem entrou um pouquinho depois no Instagram, dá para entrar lá depois e ver o vídeo que vai ficar disponibilizado. Só queria aproveitar, como tem gente que entrou depois, dizer que essa live é uma live que quer ser uma live preta e ela é dedicada ao Miguel Otávio Santana da Silva e ao João Pedro Matos Pinto. Essa live é dedicada às nossas afirmações de vida no meio de todo esse horror. A gente já foi tocando um pouco em vários assuntos, Mara, mas eu queria te ouvir falar de uma questão que eu acho que talvez não seja uma questão bem resolvida quando a gente fala da relação dos educativos com as instituições em que eles estão, né? A gente sabe que eles são sempre referidos como importantes, né? Nenhuma instituição tem coragem de dizer que o ser educativo não é importante. Mas não necessariamente, em termos políticos dessas instituições, há uma atenção ao que esses programas desenvolvem, as suas maneiras de operação, as suas formas de circulação, né? Então, há também uma fragilidade conceitual, né? Na maneira como algumas instituições entendem o que é o educativo, qual a função dele, para que ele está lá. Eu queria te ouvir falar um pouco, assim, se a gente conseguisse, sem querer respostas únicas, se a gente conseguisse levantar pelo menos algumas pistas para entender essa fricção que existe, às vezes silenciosa, mas me parece que existente, entre as instituições de uma maneira geral e o educativo dessas instituições de forma específica. Como tratar dessas relações, né? Será que elas são assimétricas? Será que elas, né? Como é que elas acontecem dentro da tua experiência? Como é que tu vê isso? O lugar do educativo dentro dessas instituições de arte? Bom, então, inclusive falei, já pontuei as fragilidades, né, que a gente sabe que existem. Eu começaria pelo nome educativo, né? Quando a gente, que é um nome que eu discordo muito, ele me incomoda profundamente quando a gente se refere a educativos. Eu acho que a gente precisa pensar no que a gente comunica quando a gente escolhe esse nome como nome a se referir a essa coordenação dentro de uma instituição, né? A esse grupo dentro de uma instituição, pensar curadoria, produção artística, gerências, o educativo. É um nome que eu discordo, que eu acho que precisa ser revisto. Eu penso que ele já pontua essas relações de alguma maneira, trazendo uma ideia
talvez infantilizada do que é a nossa ação, infantilizada num péssimo sentido, porque para mim a infância tem toda uma potência, a criança, eu penso a criança como produtora de cultura, como produtora de conhecimento, como, enfim, eu estou para além dessa ideia de infância, mas eu estou querendo falar da infância no senso comum, como ela é compreendida no senso comum da sociedade, como aqueles que são sem fala, como aqueles que são aquelas, né, que são que tem sempre alguém que fala por elas, ou que aquela fala que não é muito validada, aquela fala que é a fala colocada de lado, tipo na volta a gente compra, fica quietinho aí, senta aí, sabe? Essa, para mim, na minha experiência, é esse o tratamento que geralmente os programas de educação eles recebem. Então, falar de educação já se pensa automaticamente que isso é voltado para a criança, por mais que os educativos e programas de educação façam outras ações hoje, para além de atender grupos de escola, né, sabendo que tem instituições que só atendem grupos de escola, a gente tem que estar falando de realidades diversas. Porque para a gente falar de educativo, gente, a gente tem assim, um Brasil todo aí, tem uma lógica, claro, que ela vai se reproduzindo, se repetindo, e que tem os pontos em comum, né, os pontos de contato, mas tem diferenças. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem momentos que a gente pode generalizar, tem momentos que a gente não pode. Então, tem essa... eu estou falando muito a partir da minha experiência, das instituições que eu vejo, e eu acho muito delicado também falar, por exemplo, de instituições onde eu não estou dentro, onde eu nunca trabalhei, por mais que eu escute, né, as pessoas dessas instituições e conheça os mesmos problemas, acho que tem que ter esse cuidado. Então, a palavra educativo, para mim, ela já vem carregada de sentido, carregada de simbolismo, e para mim ela diminui o que é esse trabalho, a potência desse trabalho. E eu penso que a gente precisa afirmar cada vez mais que isso se trata de educação, que o que a gente faz é educação, é arte, é cultura, entende? É uma produção de conhecimento. A gente ainda é muito compreendido como aqueles que estão ali para reproduzir a fala do curador e do artista. Uhum. Por incrível que pareça. Então, assim, 20 anos trabalhando e ainda são os mesmos problemas. Tudo bem, 20 anos é pouco, mas, gente, 20 anos é a minha vida, sabe? 20 anos é muito tempo. Claro que tem... se a gente pensar em todas as outras instituições, todas as outras equipes, né? A gente é recente, de alguma forma, mas é um recente não tão recente assim também, jamais, sabe? Então, assim, não é... Dá para ter mudanças, eu não vou dizer também que não teve. Claro que uma reivindicação, por exemplo, que é recorrente, que é muito comum, são várias, né? São muitas, né? Eu posso pontuar em relação à organização de horário e de atendimento de público, o que é compreender ainda os educadores como recepcionistas, sabe? Como monitores, recepcionistas, cuidadores de obra, guardadores de obra, segurança de obra, entendeu? Compreender ainda tem essa concepção, essa imagem, aí a gente vai para a imagem, né? Essa imagem do educador que está ali o tempo todo para ser simplesmente receptivo e passar informações decoradas. Esse lugar da pesquisa é um lugar que poucas instituições conseguiram até hoje. Pouquíssimas. Compreender o programa de educação como lugar de pesquisa. É um campo de pesquisa. Se esses programas estivessem sendo compreendidos como pesquisa, as pessoas não teriam sido demitidas. Está no lugar da recepção ainda. O educativo, gente, eu não quero. Né? Programas de educação, assim, de devagador uma lavagem cerebral. Os programas de educação vão... É nesse momento que só serve uma fragilidade que a gente está cansado de saber, uma precarização, uma forma de olhar que minimiza o nosso trabalho. Agora, o que me interessa saber é assim, a gente fala isso para a gente o tempo inteiro. Tem diretores de museus assistindo essa live? Diretores, não estou falando coordenadores de educação. Diretoras e diretores interessados em ouvir isso?
Porque se tiver, a gente dá um oi aí, só para a gente saber. E com qual interesse vai ouvir isso? Para fazer o quê com essa conversa? Entende? Porque, assim, é uma pergunta que precisa ser feita, porque a gente está o tempo todo falando para a gente. A gente está falando entre nós, entende? Então, assim, quem precisa ouvir, mas é isso, né? É como todas as questões da nossa sociedade, todas as desigualdades, a gente vai debater muito entre a gente, claro, os nossos pares, né? Como se faz isso, como se faz, se reivindica também com algumas atitudes, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, pagar as contas, pagar os boletos, mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa que enriqueci com o programa de educação. Continuo pagando os meus boletos, continuo. Eu não sou uma pessoa, mas ao mesmo tempo tem trabalhos que eu não aceito mais. Então, aproveitando essa deixa, eu vou entrar na próxima pergunta, que é exatamente sobre isso, dessa hierarquia, né? Desses lugares de hierarquia. Como que a gente pode pensar esses setores educativos e os outros setores de uma instituição, né? Como que você vê essas negociações que a gente tem que fazer para existir? O que o educativo, qual o papel de um educativo dentro de uma amostra, né? Aproveitando um pouco isso que você já começou a responder. Sim. Então, a gente sabe muito dos conflitos, né, em relação à curadoria, em relação à gestão, em relação que tem muito a ver com isso que eu disse, né? Existe uma hierarquia, claro, que é a hierarquia que a educação ocupa no país, né? E que hoje a gente vê essa situação ainda com mais agravante com o secretário, com o ministro de Educação que a gente tem, né? Então, assim, quando a gente vai pensar nessas hierarquias, elas estão postas, estão colocadas aí nas relações cotidianas, nas formas de contratação, na precarização dessas formas de contratação, essa lógica ainda de uma quantidade expressiva de estagiários em relação à quantidade de educadores de CLT, né, mais que a CLT hoje também tenha suas problemáticas, né, mas com uma contratação com mais direitos, com mais segurança para esses cargos, né, a gente ainda tem esse lugar, que é um lugar também que vai reforçar, porque ele está muito relacionado ao modo como se olha para a juventude. Então, esse modo como se olha para a juventude, que é o modo como se olha para o estagiário, é esse mesmo modo que infantiliza, que desqualifica o trabalho. São estudantes que estão começando, eu converso sempre uma questão que vem à tona, ninguém começa sendo curador porque tem o desejo de depois virar educador, né? Ninguém começa, eu sou artista porque eu quero virar educador de museu, sabe? Não, você começa sendo educador para virar curador, a hierarquia está posta aí, né? Quantos educadores se assumiram artistas, quantos educadores foram para a curadoria, quantos educadores estão coordenando, né? Então, estão na gestão, foram para a gestão, mudaram de área, um monte, se decepcionaram. Então, a gente tem, e foram para uma área onde é possível enriquecer. Né? Então, assim... Então, a gente está falando dessa hierarquia, né? Toda essa dinâmica vai determinando essas hierarquias. Quando a gente pensa que a juventude não tem o que dizer, não tem o que colocar, não tem como se posicionar, não tem um discurso que seja validado, a gente tem um problema, né? Esse discurso não pode ser potente, mas, ao mesmo tempo, também é interessante, muito interessante ter na equipe pessoas com experiências, com mais experiência. Então, como pensar nessa possibilidade de contratar também pessoas com mais experiência e que vão ali trabalhar juntos, contribuir, colaborar. Mas essas pessoas com mais experiência querem estar no programa de educação? Uhum. Mara, sabe que tem uma coisa que a experiência de estar nessa posição, né? Ela me faz pensar o tempo inteiro como tem um jogo de confiança e desconfiança no melhor sentido da palavra. Eu costumo dizer que o educativo, ele tem como um dos seus principais papéis desconfiar da instituição.
Desconfiar da instituição, das suas falas, desconfiar das narrativas únicas, desconfiar na ideia de que a obra diz algo e ponto, que a obra é, quando a gente tem que sempre pensar o quando, desconfiança de pensar se aquele lugar que a curadoria propõe é o único caminho, enfim. Mas para poder fazer isso, é preciso que a instituição confie no educativo. Para que a gente possa cumprir a nossa função, que é desconfiar de tudo que fica sentado como norma, como regra, a gente precisa que a instituição confie no educativo. E isso, eu tenho algumas experiências, e são poucas as que eu elencaria, essa tem sido uma, mas são poucas as que eu elencaria, onde é possível apontar essa confiança no educativo para que ele possa realizar esse trabalho de desconfiar. Desconfiar da lista de artistas, desconfiar das proposições que eles estão, olhar onde é que estão as brechas, procurar as lacunas. E aí, assim, a gente estava falando do educativo como esse lugar de pesquisa. O educativo, na minha leitura, ele é um espaço constituidor do pensamento curatorial e do pensamento expositivo. A gente não ilustra nada, a gente propõe. A gente propõe caminhos para aquele circuito de pensamentos que estão ali e que nem sempre a gente tem espaço pela política das instituições de atuar dessa maneira com o educativo, né? E acho que a tua fala nos faz virar ainda mais nisso, assim, de uma maneira muito forte. A gente não está vendo as perguntas, tá, gente? A gente não vê as perguntas, a gente não vê quem está na sala, a gente não vê nada disso. A gente vai ver isso depois, que eu já vou pedir para a Renata fazer isso com as perguntas, porque a minha bateria acaba de terminar. É por isso que a gente fica olhando para baixo, né? Porque parece que a gente não está prestando atenção. Toda hora a gente olha para baixo, é porque a gente está aqui com a equipe nos mandando coisas e etc. Mara, indo pelos lugares que tu está nos propondo, ainda pensando nas educativas, a gente tem vivido um momento, né? Esse momento aqui de lives, tecnologia digital, educação EAD, e parece que algumas exclusões podem se aprofundar nesse contexto. Ao mesmo tempo que novas formas de exclusões e silenciamentos vão se apresentando, né? Queria te ouvir falar sobre isso, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, sobre os educativos nesse tempo e sobre os perigos dessa migração para as redes, para as lives, que é um pouco o que as instituições estão fazendo, é o que a gente está fazendo, é uma resposta possível ao estado de coisas que a gente está, mas eu acho que a gente não pode deixar de estar atento para quem não está podendo assistir essa live, para quem não está com o pacote de dados no celular, né? Para essas outras formas de exclusão e silenciamento que podem aparecer. Queria te ouvir um pouco também, a partir da tua experiência, como é que tu tem observado, sem respostas únicas, não há respostas, né, para esse momento, mas um pouco compartilhar com a gente o que tu vem pensando. Assim. Então, eu vou responder, mas eu queria só fazer um comentário antes em relação ao que você trouxe sobre essa desconfiança, né, sobre a instituição confiar no educativo. E aí eu faço uma pergunta para a gente refletir. Interessa ao colonizador confiar no escravizado? Porque é essa a lógica. Então, assim, interessa... pensa nesse movimento. Por que eu estou trazendo a figura do colonizador? Porque quando a gente está falando de direções, de instituições, a gente está falando desse lugar, que é o lugar do Senhor, é o lugar de quem tem o poder, é o lugar de mando, né? É o lugar de comando. Interessa a quem está no comando ouvir o subalternizado? Porque esse é o nosso lugar. Entende? Então, assim, esse lugar está colocado. Só que, assim como escravizado, a gente faz as insurgências, né? A gente tem as nossas estratégias. A gente não é passivo, a gente não é... Sim, parece que não somos silenciados. Só que não somos. A outra title da Patrícia Hill Collins, né? Os de dentro que estão fora, né? Exatamente. E a gente vai ruindo as estruturas ali. Aí eu espero que não tenha nenhum diretor mesmo assistindo agora, eu desejo que não.
porque a gente tem as nossas estratégias também, né? Porque nós não somos seres, né? Nós somos seres pensantes. Então, assim, o que eu aprendo e aprendi esses 20 anos como educadora e com todas as equipes que eu coordenei foram as insurgências, as estratégias, as rebeliões, as revoltas, porque é isso que, quando eu vejo, assim, 20 anos, caramba, não fiquei esperando aprender com a direção das instituições. Eu aprendi com as equipes, aprendi com os meus pares, aprendi com quem eu coordenei, nos conflitos, nos embates, né? Porque nem tudo são flores, né? Mas é muito aprendizado. Então, assim, e aprender a surgir na sociedade, a se posicionar e se colocar na sociedade, nas instituições. Então, eu acho que a gente tem que reivindicar direitos? Sim, a gente precisa reivindicar. A ter direitos garantidos, a ser reconhecido enquanto classe, porque não somos uma classe trabalhadora, a gente precisa desse reconhecimento, sim. Mas é o mesmo que ficar esperando, de alguma maneira, que a sociedade deixe de ser racista, né? Que uma pessoa branca entenda o racismo que eu estou sofrendo. Então, assim, só que esses diretores têm uma responsabilidade, têm uma responsabilidade social pública. Essa é a diferença. E aí faz a gente reivindicar os nossos direitos, porque eles têm responsabilidade pública. Então, se a gente tem uma instituição, que a direção dessa instituição é racista, a gente precisa sim peitar essa instituição. Se a gente tem uma direção, uma coordenação que discrimina, e que é o que a gente estava conversando, são as diferentes formas de matar. Então, assim, se está morrendo um jovem a cada 23 minutos, um jovem negro a cada 23 minutos, se as mulheres negras estão morrendo, são as que mais morrem no feminicídio nesse país, e em relação ao coronavírus, a gente tem que pensar que essas instituições, elas também matam. Mas o que a gente precisa ter cuidado. Não é que essas instituições deixem de existir, porque elas precisam existir, é importante a existência delas, mas é o modo como elas precisam existir. É o modo. Não estou dizendo para chegar aqui e derrubar o CCBB, derrubar o MAN, derrubar todas as instituições culturais, acabar com a Bienal. Não é isso. Muito pelo contrário. É que esses projetos, essas instituições se refundem. Mas para se refundar, eu acho que a gente tem que assumir o poder. Já entrou na próxima pergunta. Já entrou na próxima. Mas deixa eu falar do IAD, do Isso, das lives. isso. Fala. Claro que Mas, assim, em relação a esse momento que a gente está vivendo, eu tenho certeza que eu estou falando aqui para várias pessoas que foram demitidas, que não tiveram seus contratos renovados e que não têm como pagar os boletos. E a gente está vivendo uma situação, como várias outras classes, né? Não é exclusivo das instituições culturais. E como em várias outras classes, isso vai passar, sim, pela condição de raça, de gênero, de classe social, de território, né? Por todas essas discriminações que a gente sabe que estão aí, que são pautadas, que é a nossa pauta, né? Eu vejo que a gente não tem como ter respostas prontas para tudo. Eu estou vendo alguns programas de educação, né, buscando se reinventar às pressas, como fazer isso às pressas. Então, às vezes, eu me pergunto, isso que está sendo reinventado às pressas está chegando em quem? Eu acho que só uma pesquisa dá conta disso, assim, eu não tenho como afirmar. Está chegando em quem não está chegando? Porque se a gente já tem instituições, por mais que a gente tenha, aí vamos lá, né? Vamos lá. Por mais que a gente tenha um acesso a essas instituições, que é um acesso bem que a gente precisa questionar, o que é esse acesso? O acesso ele não é só entrar nas instituições, né? Não é só estar lá de corpo presente, é um acesso de decodificar esses códigos, se sentir pertencente, como muitas vezes não se sente, entender que aquilo ali é patrimônio seu, que muitas vezes não é mesmo, né? É um patrimônio branco. Então, esse acesso ele é muito questionável, né? Mas tem esse acesso, né, de números, de corpo presente ali, e que é
de interesse de muitas instituições, quando a gente vê um aumento de programas de educação, a gente vê a criação da Lei Rouanet nos anos 90, né, que a partir dessa criação a gente vai ver exposições como de Rodin, Monet, Dalí. Eu peguei todo esse começo, eu ia na adolescência, né, professor? Né, dinossauros. Ia na adolescência assistir essas exposições, mega exposições, né? E a gente vai vendo um aumento dos programas de educação e como esses programas eles estão muito associados ao marketing das instituições e a gente sabe disso, e muito associado a não vou dizer que é compromisso, porque eu não consigo definir isso exatamente como compromisso, mas como uma imagem de responsabilidade social, né? Como essas instituições precisam garantir os seus projetos a partir de um interesse em projetar uma imagem de responsabilidade social. Eu estou cumprindo com uma pauta, cumprindo com uma agenda, que é um risco e é algo que a gente precisa questionar também quando as instituições ainda hoje debatem determinadas pautas, em que medida elas estão de fato interessadas, que é o questionamento que a gente está fazendo, de instituições que nas redes sociais se movimentam, se articulam não, né? Simplesmente fazem um post, se articular é outra coisa, é muito mais profundo. Fazem um post se colocando, é uma discussão que, inclusive, o Luciana Ribeiro estava falando sobre isso, né? Tem outras pessoas debatendo também isso, a gente está debatendo, todo mundo está debatendo isso, né? Em que medida você quer mostrar que está acompanhando, não quer queimar seu filme, né? E manchar a sua imagem se não fizer um post antirracista, e em que medida essas pautas são, de fato, pautas que interessam, pautas que são de interesse, de fato, dessas instituições, né? E a gente sabe, a gente faz a nossa leitura com muita facilidade de como as farsas se manifestam e estão presentes, né? A gente consegue perceber isso com muita facilidade. A gente não tem essa ingenuidade de achar que, olha, agora essa instituição mudou, se transformou porque fez um post no Instagram, no Facebook antirracista. Não é isso, né? Não se trata disso. Se trata de mudanças estruturais, de mudanças profundas, na espinha dorsal dessas instituições. Então, não adianta fazer uma exposição trazendo artistas africanos e resolver o problema. Não. Pode ser o começo e pode não ser muita coisa, dependendo do que vem, né? Então, assim, pensar esse marketing tudo em volta do programa de educação e como os programas de educação são os responsáveis por levar grande parte do público, né? Eu fico pensando, quem retorna? É uma discussão antiga também. Dessas escolas, quem retorna? Quem volta? Quem se sente pertencente? Quem se sente contemplado nessas instituições? Porque se essas pessoas não se sentem, como elas vão acessar nas redes sociais? O que vai fazer com que elas acessem nas redes sociais na pandemia? Por quê? Se elas podem acessar outros conteúdos onde elas se sentem representadas, se sentem que dialogam, comunicam mais com elas. Então, assim, eu não posso dizer sobre todas as instituições como esses conteúdos estão sendo difundidos. Eles estão sendo difundidos para quem? Para onde? Ou é entre nós? Né? Ou é entre a classe artística? Está indo para quem? Né? Modos de operar e de fazer com que tenha uma repercussão, tenha um alcance, eu acho que vai ter esse problema de fato com a exclusão digital, mas mesmo as pessoas que têm celular, se elas vão acessar, não é só a exclusão digital, é se esse conteúdo dialoga ou não com essas pessoas, né? Então, eu não sei se eu respondi assim. Nossa! Não. Mas é mais profundo que isso, né? A exclusão digital também, né? Mas é a exclusão social como um todo, né? A gente pensar a exclusão social. Porque a gente tem instituições que são estruturadas em referências eurocêntricas ainda, em referências que ainda são uma estrutura que a gente vive patriarcal, heteronormativa, que é tudo isso que a gente sabe, né? Heteronormativa, patriarcal, racista.
A gente sabe que não vai alcançar e não vai dialogar com muita gente, né? Não vai. Mas não é para perder a esperança, não é para a gente falar, caramba, e agora? Eu acho que não tem saída, gente, não tem saída. As instituições precisam se rever como um todo. Mas é isso, tem arquitetura que não dá para implodir, né? Não dá. Mas, assim, a programação, as arquiteturas estão ali com a sua imponência, mas que estátuas a gente vai derrubar, né? Dentro da instituição, né? E é o que? Esperar. Tem um jogo de poder, a gente está falando de relações de poder, né? Onde nem tudo a gente vai conseguir fazer evoluir. E nem tudo as insurgências vão resolver, né? Porque são relações de poder, relações de colonialidade, relações racializadas, relações de gênero, relações que você não desmonta de uma hora para outra. Não é na pandemia que a gente vai resolver todos os problemas, né, de quem usa 20 anos. Não vai ser na pandemia, justamente quando a gente está mais fragilizado, onde a gente está confinado, ou a gente tem familiares que morreram, amigos que morreram, onde a gente está com medo de morrer. É agora que a gente vai conseguir resolver todos os problemas de 520 anos, quando a gente está nessa circunstância. Eu acho que é um processo, eu acho que é um tempo, não tem uma resposta pronta, uma receita. Eu acho que o que a gente tem que fazer, na medida do possível, sabe lá como, né? Tentar um autocuidado de algum modo, mas também como se autocuidar sem salário, se autocuidar sem dinheiro, se autocuidar. Eu acho que é um fortalecimento entre nós, no diálogo entre nós, na medida do possível, entendendo que nem tudo vai ser resolvido, que vai ser crise, que vai ser conflito, que é confronto. A gente precisa admitir que a gente está num lugar de fragilidade ainda mais. Se a gente até agora esteve em um lugar de fragilidade, esse lugar continua, se acentua. Ele se acentua. Né? Então, eu não sei se a gente vai ter essa condição de querer transformar tudo nesse momento. Eu acho que a gente está entendendo ainda o que está acontecendo. Não estou dizendo que a gente tem que ficar parado, né, ser paralisado, eu vou esperar ver o que vai acontecer. Não é isso. Mas entender as limitações. Até onde eu vou. Tem algumas questões e movimentos que eu vou poder fazer pelas redes sociais. Tem questões que não. O que dá para fazer, o que não dá para fazer. E ir sentindo com os pares, que é o que está acontecendo. As pessoas dos programas de educação conversando, dialogando, as equipes entre si, com outras equipes, escrevendo, fazendo lives sobre isso, que eu não desqualifico as lives, a importância das lives, sabe? A gente está produzindo conteúdo no YouTube, nas redes sociais, e esse conteúdo vai ficar. Se a gente não vai resolver entre a gente, é o conteúdo que eu quero que meu filho acesse, que se não acessar, sabe? Esse conteúdo vai fazer, tipo, quando crescer, né? A mãe obrigando a criança a assistir todas as lives que foram produzidas no período da pandemia. Porque o que a gente está produzindo de conteúdo também vai ficar para as próximas gerações, entende? Sabe? A gente tem pouquíssimos vídeos com as feministas negras brasileiras, com Beatriz Nascimento, com Lélia Gonzalez. O que a gente está produzindo hoje de conteúdo, né, para onde vai isso? Sabe? Isso vai ficar. A gente está fazendo história? Tá, a gente está fazendo história. Sabe? A gente não tem como ter controle de tudo, dar conta de tudo. A gente está no olho do furacão. No olho do furacão, né? Nem tudo está dado. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Quantas mais 1000 pessoas vão morrer amanhã? Sabe? A gente tem essa previsão, mas assim é difícil dar respostas assim, amarradas, fechadas, conclusivas. É impossível. Mas é um modo da gente se olhar com o carro andando, né? Como a gente se percebe e vai percebendo esse momento com todos esses conflitos e que a gente não vai resolver todos eles hoje, agora, né? Mas o que eu sinto é que Mara? Mara deu uma congelada.
Ele está voltando. Mara. Será que Mara caiu, gente? Lá, se ela responde. Tá. Enfim, né? Tanta coisa. Sempre que a Mara fala, é tanta coisa para a gente pensar, é tanta coisa para anotar, é tanta coisa para... E tudo tá tão difícil ao mesmo tempo, né? Que estava pensando nisso, queria dividir com a Mara quando ela voltar, que uma das coisas que tem acontecido nesse momento é que a gente tem se encontrado muito, né? A gente está distante, mas a gente tem se encontrado muito. Ontem eu assisti a tua live, a live da Mara. Hoje a gente está aqui conversando, né? Assim, a gente tem se ouvido mais e tem conversado mais. Pronto! Voltou. Aqui o celular, desconectou tudo aqui. Mara, eu estava dizendo, antes de tu cair, não, depois que tu caiu, que também tem um lado disso, dessa coisa das lives, tu estava falando sobre elas, né? De tanta coisa importante que tu disse, tem tanta coisa, mas esse detalhe tem algo aí que a gente está se encontrando mais também, né? A gente está se falando mais. Então, assim, é isso que você está dizendo. A gente está produzindo conteúdo e a gente está produzindo conhecimento também. Conhecimento que nos empurra para criar outros horizontes, para criar outras possibilidades. Né? Estava contando aqui ontem, o Vitor conversa com a Renata, né? Daí hoje a gente está aqui conversando, aí daqui a pouco a gente está lá vendo a live, né? Ou seja, a gente tem se ouvido muito nas últimas semanas, né? Dentro do possível, a gente está se ouvindo muito e a gente tem conversado muito entre nós. Então, também vai apontando para formas de agrupamento que também vão se renovando, né? Que também vão surgindo aí. E um pouco desse caminho e do que você está falando, e um pouco do que a Mara falou, né, antes de cair, eu fico pensando o quanto também que a gente vem falando muito desse novo normal, né? Que a pandemia está trazendo para a gente esse outro estado de normalidade, que as coisas não podem continuar do jeito que elas estavam antes, mas que a gente tem uma parcela da população aí, né, dita como minoria, que está dizendo que um normal anterior não podia ser normal há muito tempo, né? E que é uma minoria que também está começando a ocupar esses novos espaços agora, que está reivindicando a história e a história da arte também, né? Acho que não à toa estamos os três aqui. E aí eu queria perguntar para a Mara, o que você acha, Mara, que muda quando são pessoas racializadas que ocupam esses lugares de poder dentro dos setores educativos, né? Que novas sensibilidades, né? Rostos, né? Como os nossos, proporcionam ocupando esses lugares e pensando a educação dentro do museu e na arte de uma forma geral. Sim. Então, nossa, muitas questões vieram aqui agora. Teremos agora mais 3 horas de live. Gente, desculpa que eu funcionei, pelo amor de Deus, porque senão a gente não serve, porque vieram muitas questões. Porque, assim, eu acho que tem uma questão que é essa presença, né, como ela impacta dentro da instituição. Tem algumas instituições que, sim, tem uma quantidade de educadores negros, né? Eu não posso trazer isso como padrão, né? Como que é comum acontecer, mas tem. Não é a maioria, mas existe. E eu sinto que tem o impacto por essa presença, mas tem também, de forma efetiva na discussão, no debate, se esse educador negro, essa educadora negra, o negro, tem um debate de descolonização, traz esse debate de uma crítica a essa colonialidade. Porque eu fui, durante muito tempo, uma educadora negra que não tratava dessas questões, não abordava, não tinha estudo em relação ao assunto, não tinha. Então, eu era aquela que, como várias pessoas que trabalharam comigo, vestia a máscara branca, né? Que é imposta. Então, esse se adequar, que vai te fazendo com que você passe por um processo de branqueamento, de algum modo,
no seu discurso, que você tem que se encaixar. Foram muitas instituições, não só trabalhadas de instituições culturais, como universidades, né? Passar por universidades federais antes das cotas, sabe? Estudar numa universidade federal antes das cotas. Estudar numa PUC. Então, assim, não é... Quando eu começo a estudar as relações étnico-raciais, ler autoras feministas negras, que eu começo a perceber, claro que eu já sabia antes que eu sofria racismo, óbvio, né? Eu já sabia muito antes de começar a estudar, mas isso não estava evidente em vários pontos dessas relações, sabe? Nas sutilezas. Então, eu não conseguia perceber em várias sutilezas que eu fui identificando depois, né? Que eu fui reconhecendo depois. Então, isso faz uma diferença. A outra coisa é esse corpo negro no programa de educação, que, por mais que seja esse corpo negro que recepciona o público, né? Ele não é um corpo negro na direção. Ele não é um corpo negro na curadoria. Claro que a gente tem, né, curadoras negras, a gente vem num processo assim, de uma transformação desse cenário, né, que ainda não é uma transformação efetiva. Poderia dizer que a gente está assim, engatinhando nela, mas já tem muito trabalho sendo feito, muitas pesquisas, uma atuação, né, que está sendo bem efetiva, bem fervorosa, assim, e que está sendo muito importante, muito importante. É a longo prazo, né? A gente tem uma pressa, uma urgência, nem tudo vai se resolver na urgência, mas a gente já vai vendo essa possibilidade aqui, que somos nós três nessa live da Bienal do Mercosul, né? Então, isso aqui já é um acontecimento que a gente não pode desconsiderar. Mas o que acontece? O lugar da educação, ele, se a gente for pensar nas imagens, né, de controle, sobretudo das mulheres negras, ele é um lugar destinado à mulher negra na nossa sociedade. Como a curadoria não é, como a direção de uma instituição cultural não é. Então, a educação, ela é um campo de conhecimento, de atuação de profissionais, de muitas profissionais negras, professoras negras, mesmo que as referências de estudo não sejam de mulheres negras, a bibliografia não é negra, é de homens brancos, de mulheres brancas no campo da educação. Para você estudar as intelectuais negras no campo da educação, você tem que fazer uma pesquisa paralela, não é algo que você vai acessar dentro da universidade, a não ser nos NEABs, né, nos grupos de pesquisa específicos que têm feito um trabalho muito sério e importante dentro das universidades. Mas aí é quem está nesses grupos específicos, né? Mas é isso, são muitas mulheres negras. Você vai encontrar mulheres negras no campo da educação e vem desse lugar, sobretudo na educação infantil, né? Você vai encontrar, se a gente for pensar essas relações de infantilização do nosso trabalho, olha de onde vem, né? Olha que relações a gente pode estabelecer aí. E o que acontece? A gente vai ver que esse lugar da educação, ele é um lugar mais possível para a mulher negra, como essa mãe preta, aí eu vou associar essa mãe preta, né, que a Lélia Gonzalez traz, que a Patrícia Hill Collins vai trazer nessa imagem de controle, né, da mami, né, dessa que é entendida como a babá, e é esse lugar, que é o lugar da tia Anastácia, né, e que é um lugar que, por vezes, eu fui lida como uma mãe preta. A cuidadora. A cuidadora. E aí, quando você vai percebendo isso, o quanto é perverso e cruel, porque ele parece muito bonito, né? Ele parece, nossa, que lindo, como você é acolhedora, como você é sensível, mas é essa imagem da mãe preta, né? Então, quando você tem nas instituições culturais essa possibilidade de entrada na educação, mas ainda assim, são muitos programas de educação com maioria na equipe com maioria de pessoas brancas. Ainda assim, porque são instituições culturais elitistas, né, brancas, em sua fundamentação,
né? Mas esse lugar da mulher preta ainda é aquele, talvez, um pouco aceitável por conta dessa história, né, de um país colonizado, da nossa história de colonialidade, né, e dessas desigualdades de raça, essas hierarquias que são colocadas. Então, eu acho que pensar que ter uma educadora, um educador negra, negro, negre na instituição não resolve tudo. Então, é complexa a situação. É um passo? É um passo, sim, a gente não pode considerar. Isso é importante, sim, que isso vai pautar situações, porque por mais que essa pessoa não seja uma pessoa que estude raça, que estude sobre a possibilidade de educação antirracista, tensões, conflitos vão surgir ali. Quando essa pessoa sofreu um racismo declarado, uma injúria racial, o que essa instituição vai fazer? Essa instituição está preparada para lidar com isso? Como a maioria não está, vai fingir que não foi nada demais, não foi bem isso, e de alguma maneira manipula o discurso que acaba virando culpa do educador? O educador que não soube lidar, que não soube responder à situação, quando sofre racismo por uma criança, por uma pessoa adulta, porque as crianças também são racistas, o racismo também vem das crianças que visitam, que entram nas exposições a partir das escolas, com as famílias. Então, esse racismo vai vir por todos os lados. Ele é o racismo institucional, ele é o racismo estrutural, ele é o racismo que vem do público, que vem como injúria racial, que vem de forma velada, que você não tem muita certeza se aquilo foi racismo ou não. E ele vem das crianças também. Porque desde bebê, desde a gestação, essa criança já vem, ela já é inserida nessa sociedade, que é uma sociedade racista, não tem saída. O racismo está em tudo, está nos desenhos animados, está na literatura, está nos livros didáticos, ele está nas arquiteturas, ele está no vocabulário, ele está em tudo, né? Na forma de pensar, na nossa cognição. Ele é aquele chip que foi colocado e que é o que opera a nossa forma de pensar e constitui nossas subjetividades, né? E desfazer isso é um movimento em diferentes instâncias, em muitas instâncias. Você tem que estar muito interessado em desfazer. E a gente sabe que a gente está lidando com muitas instituições que não estão nem um pouco interessadas em fazer, né? Nem um pouco. E aí eu vou lembrar, não lembro quem foi que falou, que... Eu não vou lembrar agora quem disse isso, não sei se foi Tati Quebra-Barraco, não estou lembrando quem foi. Acho que foi Tati Quebra-Barraco, eu acho, vê se alguém me lembra. Que é quando ela fala, não tem problema, pode continuar sendo racista, que eu vou continuar processando e faturando com os processos que eu vou colocar em cima de vocês. Só que a questão é o educador ter formas de processar, entendeu? Porque aí a gente vai entrar na questão de classe. Ele vai passar pelo racismo, ela vai passar pelo racismo. A instituição vai comprar briga? Entendeu? Vai comprar essa briga? E aí, gente, uma coisa que eu penso que foi o que eu falei no começo, quando eu acho que assim, a gente precisa considerar que os espaços culturais são um lugar de disputa de poder, né? Todas as instituições são lugares de disputa, de uma disputa que ela é muito desigual, né? Claro, às vezes é até difícil chamar de disputa, mas eu digo que é um território que a gente está disputando, que é um território onde a gente quer estar e a gente quer estar com o poder, né? E pensando tanto nós, enquanto pessoas negras, como a educação, a militância da educação. Mas é essa mesma educação que quer assumir que desqualifica a educação das escolas. É ainda essa visão do programa de educação que vai levar à cultura, ainda essa visão do programa de educação que vai ser salvacionista e que vai salvar a sociedade da ignorância. Isso ainda está presente no cerne das instituições e de algumas coordenações, e de muitas coordenações também de educação. Então, a gente precisa sair desse lugar de quem vai salvar o outro. Não, são direitos, são debates políticos, são pautas que precisam ser colocadas e debatidas, porque isso é direito da sociedade. Né? Esse lugar do acesso aos direitos e ter seus direitos garantidos enquanto debate ali colocado. E uma outra coisa que eu ia falar,
que é dessa minha desistência, quando eu... Que é o final, tá, gente? A última coisa. Gente, é um problema, tem negócio de A gente vai cair. Vai cair do Insta. E é pensar onde a gente quer estar disputando. É nas instituições culturais, e aí eu falo para os educadores, para as educadoras, ou é em outro lugar, que foi quando a ficha caiu para mim na Biblioteca Parque. Falei, opa, eu acho que eu quero fazer outra coisa. Sabe a louca que termina a fala assim, né? Quando é isso? Tipo, mas você quer estar lá para fazer como, o quê, de que modo? É esse modo que você quer estar na sociedade? É desse modo? Sabe? Porque é um modo possível, sim, claro. É um campo de disputa, é um campo onde a gente precisa estar, mas acho que é para cada um também se rever. Nesse momento, eu posso fazer outra coisa? Que outra coisa que é nesse contexto tão árido e tão, né, sem luz no fim do túnel, né, que é o contexto que a gente está? Eu não quero romantizar, eu não quero idealizar, porque as situações de cada um dentro das suas casas são diversas. Inclusive, eu posso estar dando vários exemplos aqui que não contemplam ninguém. Eu posso ter, por exemplo, pessoas que trabalham no programa de educação, mas que tem empregada doméstica trabalhando na casa dela. Entendeu? Eu também compreender que nem todos os educadores são da periferia. Tem muito educador que tem uma classe social elevada, claro. Tem, né, gente? Então, assim, não dá para a gente romantizar, para a gente idealizar isso. Mas repensar, a gente se repensar em que lugares, né? É isso. Eu sei. Mara, a gente podia te ouvir conversar horas mais, mas infelizmente o Instagram tem 1 hora só para essa conversa, que, né, é conversa de séculos, né? Mara, assim, em nome do programa educativo, ou seria do programa de educação, né? Então, até aqui anotado. Faz arte. Eu queria te agradecer profundamente, dizer da importância que tu teve para esse programa. Essa importância não vem com essa live, ela vem pelo teu trabalho, ela se marcou de uma forma definitiva com a tua presença, com os nossos educadores, com os candidatos a mediadores que estariam conosco, que não estiveram, né? A pandemia veio antes da abertura da mostra, mas aquele momento contigo, aquele momento pré-pandemia, né? Aquele sábado inteiro, ele segue reverberando e é por isso que a gente está aqui, porque a gente, é isso, gente, a live podia durar mais um dia inteiro, porque foi um dia inteiro que a gente ficou com a Mara e ainda falta, e a gente ainda queria mais um dia inteiro. E agradecer pelo teu trabalho, pela tua seriedade, agradecer a Renata pelo trabalho que ela vem fazendo dentro do educativo e, enfim, dizer que às vezes é doloroso, muitas vezes, mas a gente também tem vontade de vida para atacar toda essa pulsão de morte que está no nosso entorno e que nos persegue, que nos ronda o tempo inteiro. Renata, muito obrigado. E Mara, eu acho que a gente deveria fazer uma série. 5 episódios com Mara Pereira. Vários temas que faltam, assunto que falta. Eu quero muito agradecer, a experiência com vocês no presencial. Foi muito importante para mim, muito importante, porque foi uma forma de voltar na Bienal de um outro modo. Eu tive experiências muito importantes com a Mônica Hoff. Eu tenho assim, um agradecimento à Mônica Hoff, assim, absurdo, ela sabe, a gente sabe, né? Então, assim, a ela, a coordenadores de educação que eu trabalhei, que também foram muito importantes na minha vida, Luiz Guilherme Vergara, Jéssica Kogan, e tem uma história aí muito bonita de meus pares, que eu estou sempre dialogando, Gleice Heitor, Diana, Coker, querida, também tem várias pessoas aí, Ana Chaves, Dani Matos, pessoas que eu estou dialogando sempre sobre os programas de educação, que também a gente está nesse debate constante que é muito importante. E eu quero agradecer muito assim, por esse retorno desse modo
que é importantíssimo para a gente, né? A gente sabe quanto isso fortalece a gente. Poxa, obrigado, viu? Obrigado, Mara. Obrigado, gente. Obrigado por terem assistido. Obrigado por estar com a gente. E quinta-feira a gente está aqui de novo no programa de lives da Bienal 12. O próximo programa vai contar com a Dorota Bixel, uma das nossas curadoras e artistas convidados. Então, a gente se vê na quinta. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.